Louvado seja Deus. Graça e paz para você que veio aqui nesta tarde receber algo especial da parte de Deus, amém? Tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração, como já tem falado e continuará falando. Você já sabe que na vida do crente não há coincidência. Em nossa vida existe cristocidência. Tudo que acontece conosco é porque Deus está envolvido e porque Deus tem o melhor para a nossa vida. Eu me lembro uma certa vez que fui ao Brasil e quando eu cheguei ali, não imaginava o que ia acontecer. Eu estava no bairro da Liberdade, entrei nas galerias dali, onde existem várias lojas de livrarias bíblicas, e de repente alguém me chamou, Pastor Cid, e quando eu olhei para o lado, era uma japonesa, aqui do Japão, da nossa igreja, que um dia teve nossa igreja. Eu falei, como é que eu fui encontrá-la no meio daquelas galerias? Ela me achou ali naquele meio, e eu pensei, Deus, não é possível. Eu a conheci lá no Japão, e ela de repente, eu venho para cá de viagem, e ela encontra aqui na galeria. Nada é por coincidência. Portanto, quando alguma coisa acontecer com você, saiba de uma coisa, Deus está trabalhando, Deus tem alguma coisa contigo, amém? Vamos ver uma experiência assim na Bíblia? Vamos ver Filemão, livro de Filemão. Para quem não sabe, lá para o finalzinho, antes de Hebreus, lá no finalzinho do Novo Testamento, depois de Tito, entre Tito e Hebreus. Vamos ver o capítulo, na verdade só tem um capítulo, é bem curtinho, então está bem fácil, na verdade é uma das menores cartas do Novo Testamento, é a menor carta que Paulo escreveu, que chegou até nós. Então vamos ver esta carta, vamos ler o que Deus tem para nós. Estão aí? Amém? Já acharam? Eu vou ler os 7 primeiros versículos, amém? Diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. E a nossa irmã Ápia, ou Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade, o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz e no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande consolação e gozo, grande gozo e consolação da tua caridade, do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Amém? Que o Senhor fale melhor ao teu coração. Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por aquilo que tu estás falando ao nosso coração. Quero louvar o teu nome, Pai, e rogar encarecidamente que o Senhor venha falar conosco. Usa a minha vida por misericórdia. Eu peço, Pai, a tua bênção sobre a igreja, neste nome santo, bendito Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Você pode se assentar, Deus está presente nesta casa. Aleluia. Pois bem, Paulo está escrevendo a um velho conhecido, um grande amigo a quem ele teve o privilégio de conduzir a Cristo. Este homem, chamado Filemão, era da cidade de Colossos. Possivelmente, Paulo, em sua viagem missionária para Éfeso, encontrou esse homem ali, falou de Jesus para ele. E depois, com o tempo, Paulo foi embora, Epáfras vai para Colossos, e chegando ali em Colossos, Epáfras funda uma igreja, ele estabelece um trabalho ali, e Filemão, como já conhecia o evangelho desde Paulo, ele acaba tomando conta daquela igreja de Colossos, ele agora é o pastor daquela igreja,
E é interessante, quando Paulo fala de Filemão, eu quero que você me acompanhe no texto bíblico, você vai perceber o seguinte, que Paulo, ele chama Filemão de seu cooperador, meu colaborador. Paulo entende que ninguém faz a obra sozinho. Eu não posso fazer a obra sozinho. Você não pode fazer sozinho. Todos nós juntos colaboramos para que a obra de Deus prevaleça, amém? E é claro, ele diz aqui uma outra palavra que Paulo usa, é a palavra para Arquipo. Ele vai dizer que é seu companheiro, seu camarada. E é interessante esta palavra que ele usa aqui, porque a palavra melhor seria camarada. E eu vou explicar por que é melhor esta palavra. Porque no original você vai encontrar que ele está falando de não apenas um amigo, um amigão. Ele está falando de alguém que luta com ele, um companheiro de armas. Talvez o militar vai entender isso, porque o seu camarada, aquele que está com ele, está ali para defendê-lo, está ali para ajudá-lo em qualquer ataque. Ele está entendendo que os dois estão juntos na mesma luta. Assim são os crentes estão juntos lutando pelo Evangelho de Jesus. Quantos podem glorificar Deus por isso? Amém. A mais, ele diz também que ele não é apenas um colaborador, cooperador, não é apenas um companheiro, ele também é, acima de tudo, um irmão. Capítulo 1, versículo 20, você vai encontrar ali, ele dizendo o seguinte, eu, Paulo, da minha própria mão, escrevi. Ele chama a este homem de seu irmão. Portanto, Paulo está escrevendo essa carta para ele, e ele está lembrando de uma coisa, está lembrando que algo muito importante, eu quero que você acompanhe, porque no versículo 4, ele diz assim, graças te dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações, ouvindo, o quê? Do teu amor, da tua fé, que tens para com o Senhor Jesus Cristo, e para com todos os santos. Abra agora em Colossenses capítulo 1, versículo de número 4, você vai perceber que Paulo está repetindo as mesmas coisas. Paulo vai dizer as mesmas palavras em Colossenses 1, versículo 4, dizendo assim, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Paulo não está copiando e colando, ele não usava um computador. Paulo está escrevendo as mesmas palavras para a igreja e para o pastor. Paulo nunca tinha ido até Colossos, ele não conhecia aquela igreja. Na verdade, Paulo ouviu de Epáfras, e deixa eu falar um pouquinho sobre Epáfras, porque Epáfras era alguém que junto com Paulo tinha sido aprisionado em Roma, era uma das muitas prisões de Paulo. Paulo está aprisionado, com ele está o seu companheiro, está Epáfras. E você vai ver a coincidência agora, porque Epáfras, depois que fundou a igreja em Colossos, colocou Filemão para tomar conta da igreja, continuou pregando, ele volta para a equipe de Paulo, e agora os dois são aprisionados, e são agora encarcerados, estão guardados pelo governo romano, em razão de causarem algumas confusões, por pregar o evangelho. Eles estão presos, e de repente ali, algo acontece, porque ali naquele lugar eles vão encontrar um homem, preste bem atenção, esse homem está ali na mesma prisão de Paulo e Epáfras, e esse homem não é ninguém mais senão alguém que, coincidentemente, se eu posso falar assim, esse homem havia sido um escravo de Filemão, o pastor da igreja. Naquela época era muito comum que as pessoas tivessem escravos. No Império Romano havia para cada pessoa 10 escravos. Era maior a população de gente escravizada do que de cidadãos livres. Então você vai perceber o seguinte, que quando Onésimo, que é o homem, quando ele, de alguma razão, por algum motivo, ele foge da casa de Filemão, porque talvez ele tivesse roubado, ele precisava de algum dinheiro para empreender uma viagem, e o que as pessoas faziam naquela época, quando fugiam, eles sabiam que se fossem agarrados, eles seriam imediatamente mortos, porque eles não tinham poder da própria vida, eles não tinham liberdade. O poder de viver do escravo dependia do seu senhor. O seu senhor poderia matá-lo por essa razão, por haver fugido. O preço da fuga era a morte. E Onésimo, muito esperto,
tinha ido para a capital romana, fora para Roma, porque ali as pessoas se confundiam, se perdiam, mas ele nunca esperava, ele jamais imaginava que ele ia parar numa cadeia, e chegando ali na cadeia encontrar Epáfras, e encontrar o apóstolo Paulo. E ali, naquele momento, ele fica confuso, envergonhado, porque ele sabe que ele era conhecido, ele havia fugido, tinha ido para tão longe de Colossos, para Roma, e ali ele encontra o apóstolo Paulo. Não há coincidência na vida do crente, aleluia. E é nesse momento, irmãos, que eu tenho que explicar algo para você. Deixa eu falar um pouquinho sobre a prisão de Paulo. Paulo é não prisioneiro das circunstâncias nem do governo romano, ele fala, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Paulo entende que ele está preso, não porque ele cometeu uma injustiça, não porque ele errou. Paulo está preso porque ele sabe que ele é prisioneiro de Jesus. Ele está apegado, ele está preso a Jesus Cristo, o Senhor. Isso é maravilhoso. Por quê, irmãos? Porque na Bíblia você vai encontrar uma série de pessoas, irmãos, que têm essa mesma disposição. Vamos ver isso. Você vai perceber comigo, por exemplo, na palavra do Senhor, que José ficou preso como escravo. Você vai perceber que Jeremias, o profeta, também foi preso. João Batista também foi colocado na prisão. Pedro, o apóstolo, foi colocado na prisão. Paulo e Silas estavam na prisão. Tanta gente foi aprisionada, e Jesus também foi aprisionado. Por que eu digo isto? Porque tem muita gente que acha, irmãos, que nunca vai acontecer alguma coisa ruim na vida de alguém que ama e teme a Deus. Lê engano. Ao contrário, talvez coisas ruins aconteçam com mais frequência na vida de alguém que serve a Deus do que quem não serve. Você tem que estar preparado para todas as coisas, até se for necessário padecer por amor ao Evangelho de Cristo. Estão entendendo? E é claro, irmãos, quando nós olhamos isso, nós perguntamos, por que será que Deus escolhe colocar os melhores dos seus santos na cadeia? Por que é que Deus decide colocar os seus fiéis em prisão? Eu encontro pelo menos dois motivos porque Paulo está preso. Primeiro, porque aqueles que são servos do Senhor são gente muito ocupada. E Deus, sabendo disso, às vezes nos coloca na prisão para que nós sejamos ainda mais produtivos. Como assim, pastor? Como é que alguém que está preso, como é que alguém que está numa cadeia pode produzir mais? Simples, irmãos. Paulo escreve as chamadas epístolas da prisão. Ele escreve Efésios, ele escreve Filipenses, ele escreve Colossenses, ele escreve Filemão. Ele escreve 4 cartas enquanto ele está na prisão. E é claro, quando Paulo está escrevendo, ele não imaginava que ele estava colocando o que eu chamo de os fundamentos da doutrina cristã, para que nós que estamos tão longe no futuro, pudéssemos estar firmados na palavra de Deus. Deus então, já sabendo disso, que você ia precisar da Bíblia, Deus falou, Paulo, fica sentado aí nessa cadeia, você vai passar a pão e água, mas você vai escrever, escreve aí, porque eu estou preocupado com algumas pessoas que estão lá em Toyota, e que no futuro vão precisar ouvir, que para ser crente tem que ficar fiel, tem que ficar firme na prova, na luta, no dissabor, tem que permanecer fiel ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Paulo não é prisioneiro das circunstâncias. Paulo é prisioneiro de Cristo. Aleluia. E é claro, irmãos, nós temos o maior exemplo em Jesus. João 18:12 nos fala assim, que então a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. Você está percebendo que o próprio Jesus é colocado na prisão. E ninguém é melhor do que Jesus. E se fizeram isso com o Senhor, o que podem fazer conosco? Mas Deus tem sempre um propósito, aleluia. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você um dia for parar no hospital, saiba, Deus tem uma obra ali.
Se você está, talvez, no emprego que você não gosta, lembre-se, Deus tem uma obra ali. Talvez você pense, pastor, por que é que eu estou nesse caminhão, fazendo essa rota? Deus tem um plano nessa rota com você. Aleluia. Talvez você pense, pastor, eu vou sair desse emprego, aguente um pouquinho mais. Pergunte ao Senhor, Senhor, por que que o Senhor me quer aqui? Deus tem um propósito em cada vida e em cada coração. Aleluia. Paulo entendia que Deus tinha um propósito no tempo, e Deus também tinha outro propósito, um propósito mais imediato. E o propósito era que Paulo desse testemunho. E é claro, Paulo estava falando do Evangelho. Vamos ver isso, você perceber em Lucas, capítulo 21, versículos 12 e 13. Lucas 21, versículos 12 e 13. É Jesus quem está falando para a igreja. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-os às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. Aleluia. 2 Timóteo 2, versículos 9 e 10. Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, meu filho amado, eu sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus, aleluia, não está presa. A palavra do Senhor não estava presa. Paulo estava aprisionado, mas ele sabia. De repente colocavam Paulo em prisão domiciliar, colocavam um soldado algemado com Paulo. Pensa que Paulo ficava triste? Não, Paulo viu a oportunidade. Ele está preso a mim, vai ter que me ouvir. Você conhece aquele que esteve na Galileia, aquele que morreu por teus pecados, mas no terceiro dia ressuscitou. Ele te ama, tem um plano na tua vida. E de repente os soldados da casa de Nero estavam ouvindo falar de Jesus, estavam crendo nele. Aleluia. Deus tem planos específicos quando ele trata conosco. Agora, Paulo está dizendo que ele é Paulo prisioneiro. Efésios 3:1, você vai perceber comigo, Efésios 3:1, que Paulo disse: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por causa de vós, os gentios. Paulo entendia isso. Filipenses 1:7, como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos recebendo em meu coração, pois todos vós foste participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Colossenses 4:3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra, o quê? A porta da palavra, a fim de falarmos dos mistérios de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Paulo está dizendo, pois, que embora estivesse preso, a boca de Paulo não estava aprisionada. Ele iria falar a quem quisesse ouvir, e até a quem não quisesse, ele ia falar do amor de Jesus. Aleluia. Quando Paulo escreve, Paulo está escrevendo porque ele está preocupado. Ele agora tinha em suas mãos uma responsabilidade. Sabe, irmãos, quando nós falamos de Jesus a uma pessoa, a pessoa sempre vem carregada de problemas. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não tenha problemas. A pessoa vem para Jesus com as suas cargas emocionais, com os seus pecados, com as suas dificuldades familiares, com seus conflitos interiores. E essa pessoa precisa muito do perdão dos seus pecados, da restauração de sua alma e também de conserto na sua vida. E era o caso de Onésimo. Onésimo agora sabia. Me descobriram aqui. Agora vão avisar a Filemão. Filemão vai me matar. Eu vou perder minha vida. Mas Paulo está preocupado com aquela alma. Porque Paulo entende que Filemão era alguém que era pastor de uma igreja, Onésimo como seu escravo, era alguém que não
receberia perdão a menos que Paulo intervisse. Então vamos ver isso na palavra do Senhor, vamos perceber que Paulo diz o seguinte, em Filemão 1, versículos 9 e 10. Paulo está dizendo, está escrevendo para Filemão: todavia te peço, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por quem? Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Paulo entendia, irmãos, que Onésimo, por pior criatura que fosse, um escravo sem valor, escravo, ladrão e fujão, ele agora era seu filho na fé. Ele sabia agora que Onésimo precisava ser restaurado, precisava ser perdoado, precisava ter um encontro não apenas com Jesus, a quem ele encontrara na prisão através de Paulo, mas agora um reencontro com a sua realidade. E essa é uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho, irmãos. O Evangelho não apenas nos transforma, mas também transforma os nossos relacionamentos. Aleluia! Eu fico tão impressionado com isso, porque esta igreja tem muita história. Tem gente aqui que era inimigo de outros que estão aqui, mas quando chegaram no encontro com Deus, encontraram a outra pessoa e perceberam que somente Jesus podia colocar isso. Duas pessoas que se detestavam, se encontrarem e se reconciliarem por causa do amor do Evangelho de Jesus. Jesus faz estas coisas, aleluia, glórias a Deus. Paulo tinha essa responsabilidade de cuidar daquele filho gerado na prisão. E eu te pergunto, você está cuidando de almas? Você está cuidando daquela pessoa que está chegando agora, talvez dilacerada pela vida, talvez perturbada? Entenda uma coisa, Deus quer cuidar dela através de você. Paulo diz o seguinte, capítulo 1, versículo 18 e 19. Ele diz, ele reconhece que este homem, Onésimo, havia furtado a casa de Filemão. E agora ele diz para ele, para Filemão, olha, se Onésimo te cometeu algum dano, ou te deve alguma coisa, faz o quê? Faz o quê? Se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, eu pago. Paulo está dizendo o seguinte, versículo 19, o seguinte, eu, Paulo, da minha própria mão, o escrevi, estou escrevendo, estou selando isso aqui, eu o pagarei. Mas antes que você me cobre, lembra de uma coisa, você deve a sua própria alma para mim. Paulo está falando em nome do amor. Paulo está relembrando para Filemão que todos nós somos devedores por causa do Evangelho de Cristo. Então, eu entendo aqui, irmãos, que Paulo tem um motivo para que Filemão perdoasse Onésimo. E o perdão que Paulo usa aqui, lembra? Eu, Paulo velho, eu, Paulo prisioneiro, estou falando para você que você se recorde de quando eu falei de Jesus para você. Você agora é devedor da sua alma. Perdoe Onésimo. Paulo não tinha certeza do que Filemão faria. Agora, Onésimo, juntamente com outro irmão, são liberados. Paulo pega a carta que escreveu para a igreja de Colossos, coloca na mão de Onésimo, junto com Tíquico, e fala o seguinte para eles, Onésimo, volta lá, leva a carta para o teu senhor, para Filemão, e leva a carta para a igreja, leva essas duas cartas, e vamos ver como a igreja reage, vamos ver a prova do amor dessa igreja. Paulo tem uma coisa interessante, Paulo confia que Onésimo não vai ser morto, sabem por quê? Porque aquela igreja, irmãos, era governada pelo Espírito Santo. Versículo 2, quando Paulo escreve para Filemão, ele fala para Filemão o seguinte, olha Filemão, estou te mandando
essas notícias também para nossa querida irmã Ápia, que talvez fosse a esposa dele, Arquipo, que talvez fosse o filho dele, e a igreja que está em sua casa. Paulo entendia que Filemão não estava sozinho. Filemão tinha uma esposa que era líder com ele daquela célula. Ele tinha o seu filho que o ajudava cooperando naquela igreja. Eles entendiam que se Onésimo voltasse para ali, eles teriam que não apenas falar, uma coisa é falar, outra coisa é viver. Eles iriam ter que encarnar a realidade do Evangelho. Eles não iriam apenas dizer, nós amamos. Paulo, quando escreveu para Filemão, disse, eu tenho ouvido da tua fé e do amor que tu tens por todos os santos. Paulo também falou para a igreja, eu tenho ouvido do teu amor e da tua fé por todos os santos. Paulo então estava preparando a igreja para receber Onésimo. Agora imagine o seguinte, Onésimo está voltando. Ele está chegando agora em Colossos. De repente, quando ele bate a porta, Filemão o vê. Ele vai agir como pastor ou vai agir como dono de escravo? Ele vai agir como alguém que cuida de almas ou como alguém que usa as pessoas como um grande capataz? Ele vai fazer o quê? O que é que ele vai fazer? Ele entende que ele não é capataz. Ele entende que Filemão é, acima de tudo, um servo de Deus. E que ele vai aceitar Onésimo como servo de Deus também. Você vai perceber na carta o seguinte. Vamos ver o seguinte. Colossenses capítulo de número 3, versículo 22. A carta que Paulo escreveu e que Onésimo está levando nas suas mãos. Colossenses 3, 22. O que está escrito? Está escrito o seguinte, vós servos, escravos, vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas, o quê? Em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. A quem leia essas palavras de Paulo, e pense que Paulo é um escravocrata. Pensam que Paulo é alguém que apoia a escravidão. Não, Paulo não apoia a escravidão. Mas Paulo entende que não estava ali para revolucionar a sociedade, ele estava ali para levar as vidas a Cristo. E o Evangelho de Cristo Jesus é que teria o poder de transformar a sociedade. Estão entendendo? O que Paulo entendia é que se um escravo realmente encontrasse a Cristo, ele ia servir o seu Senhor, não como escravo, ele ia servir como se estivesse servindo a Cristo, e tudo o que ele fosse fazer, faria para a glória de Cristo. Mas Paulo escreveu também em Colossenses capítulo 4, aí abaixo, versículo 1, ele diz assim, vós senhores, donos de escravo, fazei o que for de justiça, e equidade a vossos servos, sabendo que também, o quê? Tendes um Senhor nos céus. Paulo está dizendo, olha, cuida bem daqueles que você tem como escravos, porque você também é escravo de Cristo, como eu também sou. E era algo maravilhoso. Porque o que aconteceu, sabe o que aconteceu, irmãos? Onésimo chegou lá. Onésimo foi perdoado. E mais do que isso, Onésimo foi levantado como um pregador da palavra, como um cooperador do evangelho. Veja isso, por exemplo, Paulo está dizendo de Onésimo o seguinte, quero que você me acompanhe na palavra de Deus, você pode abrir comigo a palavra do Senhor e você vai ver a palavra do Senhor dizendo para nós o seguinte, vamos ver isso. Está escrito em Colossenses capítulo 4, versículo 9 a 10.
Paulo está escrevendo para a igreja de Colossos, juntamente com Onésimo, o quê? Amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Quando Paulo está escrevendo a Colossos, Paulo prepara a igreja para receber Onésimo. Ele diz mais, Colossenses 1, versículo 20 a 23. Essa cartinha é uma carta de reconciliação. Paulo está escrevendo para nós, lembrando o seguinte, que Deus fez a paz. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Colossenses 1, 20, o que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, de Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Colossenses 2,13 está escrito, Paulo está dizendo para a igreja de Colossos, e quando vós estáveis mortos nos vossos pecados, na vossa incircuncisão, ele vos vivificou, juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Aleluia. Veja um pouquinho mais, capítulo 3, versículo 13. Está escrito, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outros, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Essa é uma carta que fala a respeito, principalmente de perdão. Paulo está dizendo, Paulo crê, que como Cristo perdoou Filemão, Filemão iria perdoar Onésimo. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho tem o poder de cicatrizar feridas, de nos levar a perdoar a quem nos traiu. Isso é algo poderosíssimo, tão forte, que você talvez não tenha ideia. Ainda hoje, eu tive que tratar de um problema muito delicado, uma discussão entre marido e mulher. As traições são tão terríveis. É tão difícil perdoar. Mas é necessário entender que como Cristo nos perdoou, Ele também nos capacita a liberar perdão. Saiba de uma coisa. É tão difícil perdoar quanto ser perdoado. Quando nós entendemos, quando nós realmente entendemos que nós ofendemos, que nós roubamos, que nós traímos, que nós magoamos, isso dói no coração. Onésimo agora entendia, eu fugi da realidade, mas agora eu volto entendendo que eu prejudiquei o meu Senhor, que eu roubei a casa do meu mestre. Eu sei que eu fui ladrão, eu envergonhei a casa do meu Senhor. Eu sei que não é fácil, mas eu estou disposto a sofrer as consequências. Entenda uma coisa. Perdão só é válido quando nós estamos dispostos a sofrer as consequências. Aleluia. Um certo homem matou a queima-roupa o filho de um outro. Matou e foi para juízo e foi sentenciado. E chegando ali, o pai de um filho único, filho que fora morto, vendo o assassino de seu filho, disse: Senhor juiz, eu peço permissão. Eu quero dar um abraço de perdão no homem que matou meu filho. E pasmem, esse pai não era um cristão.
Esse pai era um muçulmano. Esse pai muçulmano abraçou o homem e disse: o Islã também é perdão. Eu perdoo você que matou o meu filho. Eu te perdoo. E eu entendo uma coisa, irmãos, que se um muçulmano pode perdoar alguém, como um cristão, por quem Jesus derramou seu sangue por nossos pecados, nos lavou, nos perdoou, como é que nós dizemos: eu não perdoo? Entendamos que o Evangelho de Jesus é perdão e reconciliação. Entenda, Cristo morreu por nossos pecados para nos reconciliar com Deus o Pai. Filemão sabia agora que ele não era apenas um pastor, ele tinha que viver o Evangelho, tinha que perdoar Onésimo. E eu imagino o final da história. Eu imagino quando Onésimo chegou e entregou a carta de Paulo, e quando Onésimo entregou a carta e Filemão a leu, ele percebeu: põe isso na minha conta, se alguma coisa te deve, lembra que a mim tu me deves a tua própria alma. Ele entendeu: a minha alma tem preço, minha alma foi paga por Jesus, alguém me falou de Cristo. Onésimo, eu te perdoo, eu te recebo como meu irmão. Eu quero lembrar você, em nome de Jesus, que Evangelho é perdão, Evangelho é reconciliação, e mais do que tudo isso, Evangelho é comunhão. Não adianta dizer que eu perdoei, mas você vai para lá e eu vou para cá. Não. Evangelho é perdão, reconciliação e comunhão. Nós nos perdoamos, nos reconciliamos e voltamos a caminhar para a glória de Jesus. Aleluia. Deus Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Pai, obrigado por esta tarde, Senhor, em que juntos podemos entender, Senhor, aquilo que Tu estás falando para nós. Pai, se alguém aqui nesta tarde indisposto a perdoar, lembra, Senhor, que o Senhor tem dito na Tua palavra, Pai, que se não perdoamos, tampouco somos perdoados. Pai, obrigado, Senhor, porque na cruz do Calvário Tu levaste todos os nossos pecados e nos perdoaste em Cristo Jesus. Nós recebemos o Teu perdão. Agora, Pai, nos ajuda a perdoar. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, ser conosco e nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Alguém aqui nesta tarde que, tendo ouvido a palavra do Evangelho de Jesus, quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém aqui nessa tarde que quer entregar o seu coração, a sua vida para Jesus? Todos aqui são crentes. Quem é crente aqui, levante a sua mão. Quem já creu e recebeu Jesus como Senhor e Salvador, saiba, você foi perdoado. Agora entenda uma coisa: nós só somos perdoados se nós reconhecemos que nós falhamos, que nós pecamos. Somos pecadores ainda, mas salvos pela graça. Que o Senhor nos abençoe e podemos nos assentar.